Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Concelho de Viana do Alentejo, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Excelentíssima Senhora Vereadora e Vereadores da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Excelentíssima Senhora e Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar e Alcáçovas e a Senhora Secretária, da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, membros eleitos da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, excelentíssimos senhores representantes do Movimento Associativo do Concelho de Viana do Alentejo, excelentíssimos senhores representantes do Partido Socialista e do VIVA, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Comemorar Abril é afirmar e valorizar o poder local democrático. O 25 de Abril de 74, desencadeado pelo heroico levantamento militar do movimento das Forças Armadas, logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. Com o 25 de Abril, revolveu-se a vida no país e, por isso mesmo, não há faceta ou pormenor que o resumam. A revolução foi, no seu desabrochar imediato, uma explosão de liberdade, é certo, mas que não perduraria se de imediato, nuns casos, noutros, a breve trecho, não imprimisse em todos os demais aspectos da vida a marca que lhe garantiu e garante sustentação. Antes desse abril de 74, foram 48 os anos passados sob o jugo de uma brutal ditadura fascista que perseguia, prendia, torturava e matava muitos homens e mulheres, cujo único crime era serem acusados de serem comunistas e ter um pensamento livre. Era um Portugal diferente daquele que hoje conhecemos. Nesses tempos, 25% dos trabalhadores eram mulheres e ganhavam menos 40% que os homens. O único modelo de família aceite era o resultante do contrato de casamento. O regime de previdência e de assistência social caracterizava-se por uma insuficiente expansão, fraca cobertura de riscos e prestações sociais com baixo nível de proteção social, isto é, poucos eram aqueles que tinham pensão de velhice, não existia pensão social nem subsídio de desemprego. As operações programadas e depois executadas nessa madrugada pelos capitães de Abril, que desarmaram o regime opressor, associou-se a manhã de ruas e praças de gente que ali e então se sentiram verdadeiramente cidadãos, com o poder efetivo de mudar o rumo do seu país. E gritando, exprimiram livremente o que pensavam. Liberdade de pensamento e de expressão, sim, mas também liberdade de organização e luta. Luta por mais pão, luta por saúde, educação e justiça para todos. Com avanços e recuos, melhores ou piores resultados, mas sempre em confronto com as ideias e as práticas do passado e quase sempre em ruptura total com elas. Assim, comemorar Abril exige afirmar que a Revolução representa e expressa, enquanto processo libertador com profundas transformações na sociedade portuguesa, um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal. Abril foi possível porque é fruto de uma longa resistência antifascista, de uma dedicação total à luta pela democracia e liberdade comunistas e outros democratas, de uma intensa luta de massas, de classe operária, da juventude e do povo. Celebrar Abril é evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu branqueamento, é destacar a luta antifascista pela liberdade e a democracia. Celebrar Abril é assinalar o seu sentido transformador e revolucionário, não rasurar a memória coletiva que o envolve, afirmar o caminho que o tornou possível, rejeitar as prevenções e falsificações históricas,
denunciar os que o invocam para amputar o seu sentido mais profundo, sublinhar o que constitui hoje de valores e referências para um Portugal desenvolvido e soberano que décadas de política de direita têm contrariado. Comemorar Abril é assinalar e afirmar o poder local democrático como uma das suas conquistas. Comemorar Abril é defender e valorizar o poder local hoje ameaçado pelo subfinanciamento, pela sua descaracterização por via da transferência de encargos, pela ingerência tutelar, pela instrumentalização que o reconduz, em parte, a mero executor técnico das opções de terceiros. Comemorar Abril é exigir que se cumpra a Constituição, o que ela consagra e determina quanto à criação de regiões administrativas, completando assim o edifício do poder local com nível regional, a par dos municípios e freguesias que está por cumprir. O poder local democrático continua vivo e com energia bastante para resistir e se regenerar, se essa for a vontade dos que, nos seus órgãos, se dedicam à causa pública e se souberem juntar-lhe as 1000 vontades dos cidadãos que representam. Reafirmar o espírito de serviço público que há 48 anos animou aqueles que tomaram nas suas mãos a condução das políticas locais a benefício das populações e cuja ação deixou marca indelével no poder local. Defender o poder local democrático, a sua autonomia e capacidade de realização, reafirmando Abril em cada dia de trabalho e de luta. Exigir a criação das regiões administrativas sem mais demora. Durante 48 longos anos da sombra fascista, o Partido Comunista Português foi o único partido político que sempre procurou a luz do sol. De forma continuada e consistente, desenvolveu um trabalho de resistência ao regime de Salazar e sempre ousou não se conformar e não aceitar a verdade única que era difundida pelo regime. Foi o partido que, mano a mano, enfrentou as feras e assumiu a sua luta e a luta dos povos pela sua liberdade e pela sua autodeterminação. Foi um partido que se forjou a si mesmo quando o panorama europeu e nacional não permitia que se pensasse de forma diferente. Queremos afirmar a todos, com a convicção das nossas palavras e a certeza da nossa capacidade de ação, que não baixaremos os braços e nunca deixaremos de lutar pelo povo e pelos trabalhadores. Termino esta minha intervenção com um poema de Sidónio Muralha, soneto imperfeito da caminhada perfeita. Já não há mordaças, nem ameaças, nem algemas que possam perturbar a nossa caminhada, e que os poetas são os próprios versos dos poemas, e onde cada poema é uma bandeira desfraldada. Ninguém fala em parar ou regressar, ninguém teme as mordaças ou algemas. O braço que bater há de cansar, e os poetas são os próprios versos dos poemas. Versos brandos, ninguém me peça agora. Eu já não me pertenço, sou da hora. E não há mordaças, nem ameaças, nem algemas que possam perturbar a nossa caminhada, onde cada poema é uma bandeira desfraldada e os poetas são os próprios versos dos poemas. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Viva o 25 de Abril, viva o Conselho de Viana do Alentejo, viva Portugal!